Esse não é para visita, o acesso VIP não é por aqui. A frase sai carregada de ironia, alta o suficiente para ecoar pelo salão. O vendedor nem se dá o trabalho de baixar o tom. Ele olha de cima a baixo, fixa o olhar nos sapatos gastos. Faz um meio sorriso torto e completa, quase saboreando cada palavra. Aqui não é curiosidade turística, amigo. Volta pro lado de lá. O riso vem fácil, solto, como se fosse uma piada interna. Só que não é. É humilhação aberta, escancarada, sem pudor. Elias Moreira da Cunha permanece parado. Não avança, não recua. O corpo está ereto, o rosto firme, mas o silêncio dele incomoda mais do que qualquer resposta atravessada. Ao redor, o clima muda. Outros vendedores se aproximam, atraídos pelo cheiro da cena fácil. Um deles solta uma piada sobre gente que gosta de olhar vitrine sem dinheiro. Uma cliente ri baixo, sem coragem de encarar o homem que virou alvo. Outro comentário surge, atravessado. Deve ter errado o GPS. Cada frase é uma pequena lâmina, testando até onde vai a dignidade de alguém que, aos olhos deles, não deveria estar ali. Elias respira fundo. Quando fala, a voz sai baixa, controlada, quase serena demais para o ambiente hostil. Ele diz que tem um horário marcado e pede para falar com o gerente. O pedido, simples e direto, vira mais riso. O vendedor faz um gesto vago com a mão, como quem espanta uma mosca, e pergunta se ele não entendeu onde está. Elias não responde à provocação. Ele apenas espera. E essa espera, silenciosa, começa a gerar um desconforto estranho no salão. Perto da recepção, quase invisível, Lívia Pacheco Moura observa tudo. Ela não entende exatamente por quê, mas algo naquela cena parece errado demais para ser ignorado. Discretamente ergue o celular e começa a gravar. Não há gritos, não há escândalo. Só um homem sendo empurrado para fora de um lugar que, teoricamente, deveria atender qualquer cliente. O silêncio dele diante da agressão não o diminui. Pelo contrário, ele expõe todos ao redor. O tempo passa. Elias dá um passo à frente e pede uma mesa. O vendedor ironiza de novo, perguntando o que exatamente ele pretende assinar ali. Sem discutir, Elias tira do bolso um envelope simples amarelado e o coloca sobre a mesa vazia do gerente. O som do papel tocando o vidro corta o ar. Dentro, um contrato já preenchido. O valor salta aos olhos, impresso em destaque. 3.600.000 reais. O riso morre, literalmente. O salão fica quieto demais. Antes que alguém consiga reagir, Elias começa a explicar, com a mesma voz baixa, que não está ali por luxo, nem por vaidade. Aquela compra carrega uma promessa antiga, feita à mãe antes de perdê-la. Uma promessa de transformar dor em serviço. Os veículos não são para desfilar, são para virar ambulâncias comunitárias, destinadas a lugares onde o socorro quase nunca chega a tempo. E naquele instante, algo invisível começa a virar. Se essa cena te causou indignação, se algo aí dentro apertou ao ver essa injustiça acontecendo diante de todos, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Aqui a gente conta histórias que começam no desconforto, mas nunca param aí, porque essa história ainda não acabou e o que vem a seguir muda tudo. O comentário cai no ar como se fosse inofensivo, mas não é. Olhar vitrine sem dinheiro é hobby agora? Diz alguém atrás do balcão, rindo de lado. Outro vendedor se aproxima devagar, mede Elias de cima a baixo e solta, quase cochichando, alto o bastante para todo mundo ouvir. Relaxa, deve ter errado o GPS. Uma cliente tapa a boca para rir, fingindo constrangimento, mas não desvia o olhar. O riso dela não é nervoso, é cúmplice, o tipo de riso que machuca mais porque se esconde. Elias continua em pé, no centro do salão, como se o chão tivesse virado palco. Os olhares se cruzam acima dele, nunca com ele. Ninguém pergunta o nome, ninguém pergunta o que ele quer. As frases vêm picadas, rápidas, lançadas como pedras pequenas, mas constantes. Área VIP não é museu. Aqui não é para visita.
Tem café ali na esquina. Cada uma parece escolhida para testar um limite invisível, como se estivessem competindo para ver quem consegue empurrar mais sem precisar tocar. O vendedor que iniciou tudo encosta no balcão, braços cruzados, sorriso torto. Não há raiva no rosto dele, há diversão. Ele pergunta se Elias precisa de ajuda para sair pelo lado certo. A palavra certo vem carregada de sentido. Correta para quem? Elias inspira fundo. O peito sobe e desce devagar. Ele não responde, não reage, não pede desculpa por existir naquele espaço. E essa ausência de reação começa a incomodar. Outro vendedor, mais jovem, se anima com o clima. Ele ri alto demais, como quem quer se provar parte do grupo. Diz que aquele tipo de carro não aceita consórcio alternativo. A piada arranca risos espalhados. Um casal interrompe a conversa só para assistir. O constrangimento vira entretenimento. Vergonha alheia, daquela que dá vontade de olhar para o chão, mas ninguém olha. Elias dá um passo curto, quase imperceptível, e encosta a mão na borda de uma mesa. Não para se apoiar, para marcar presença. O gesto simples provoca um silêncio de meio segundo, logo quebrado por outra ironia. Cuidado, isso risca fácil. A frase vem com um sorriso treinado, desses que parecem educados, mas carregam desprezo por dentro. O clima fica denso, dá para sentir. A estagiária observa de longe, parada demais. O celular continua ligado. Ela percebe algo que os outros não percebem. Ninguém ali está vencendo. Estão apenas se expondo. Cada comentário torna o ambiente mais pequeno, mais frio. Elias continua imóvel. A postura ereta contrasta com a postura torta de quem fala. E aos poucos, o riso vai ficando curto, nervoso. Porque humilhar alguém que não reage não dá o prazer esperado. Um dos vendedores cochicha algo no ouvido do outro. Eles riem de novo, mas agora o riso soa forçado. Elias levanta o olhar finalmente. Não encara ninguém em específico, apenas olha o salão como um todo. É um olhar calmo, sem desafio, sem medo. Esse olhar atravessa mais do que qualquer palavra. Por um instante, alguém percebe que passou do limite, mas já é tarde demais para voltar atrás. Se você já presenciou algo assim, se já viu alguém ser diminuído em público, tratado como se não merecesse estar ali, comenta aqui embaixo. Conta se você já viveu ou conhece alguém que passou por isso. Essas histórias não são raras e precisam ser ditas. Elias repete uma única vez, sem mudar o tom, como quem se recusa a entrar no jogo. Ele tem um horário marcado e quer falar com o gerente. Só isso. Nenhum detalhe a mais, nenhuma justificativa, nenhum pedido de permissão para existir ali. O vendedor devolve com um riso curto, daquele que tenta diminuir sem levantar a voz. Gerente? Ele repete a palavra como se fosse exagero. Como se Elias tivesse pedido para falar com o presidente do país. Alguém atrás ri também, só para não parecer fora do grupo. E por um segundo, parece que vão continuar. Parece que vão empurrar mais uma piada, mais uma frase atravessada, mais um olhar por cima. Mas Elias não reage, e esse não reagir começa a virar um muro. Ele fica, simples assim. Fica ali, perto da mesa, com o envelope na mão, como se o tempo não tivesse o direito de expulsá-lo. A postura continua ereta, os ombros não caem, o queixo não treme. Há um tipo de força na forma como ele ocupa o espaço, mesmo sem ocupar nada além do próprio corpo. Ele não invade, não ameaça, não se impõe gritando. Ele apenas permanece. E aos poucos, quem parecia dono do lugar começa a se sentir observado. O relógio na parede marca segundos que parecem mais longos do que deveriam. O ar-condicionado sopra um frio constante, mas o salão esquenta de tensão. Não é uma tensão de briga, é pior. É uma tensão moral, daquelas que não precisam de grito para doer. Elias apoia o envelope na mesa, alinha a borda com cuidado, como se aquilo fosse parte de um ritual íntimo. Um gesto simples,
quase nada. Mas o jeito como ele faz, sem pressa e sem medo, incomoda. Porque quem humilha quer pressa. Quer que a pessoa saia rápido, quer que o constrangimento vire fuga, e Elias não foge. Os vendedores se afastam um pouco, mas não por respeito, por indecisão. Eles continuam perto o bastante para ver, longe o bastante para fingir que não ligam. A energia muda, o riso dá lugar ao cochicho. A piada vira comentário baixo, mas continua pontuda. Deixa ele aí, daqui a pouco cansa, deve estar esperando alguém. Isso é golpe, certeza. Um deles pega o celular e finge mexer em algo, mas é só para disfarçar que está encarando. Outro ajeita a gravata 2 vezes, como se arrumar a aparência fosse suficiente para afastar a sensação de que algo está errado. Elias não os encara de volta. Ele olha para frente. Um olhar firme, calmo, sem desafio. Um olhar que não pede nada. Só afirma: eu estou aqui. Eu sei porque eu vim. E eu não vou ser empurrado para fora por risos. A calma dele não é passividade. É controle. É disciplina. É dignidade contida. A dignidade que não tem necessidade de se explicar para ser verdadeira. Uma cliente passa com uma chave de carro na mão, devagar, como quem estica o momento para ter uma história depois. Ela olha para Elias e por um instante parece sentir vergonha. Mas o rosto dela logo se fecha. Ela segue. Outro casal que assistia começa a discutir em voz baixa. Não dá para ouvir as palavras, mas dá para sentir o desconforto. A mulher puxa o braço do homem como quem diz: vamos embora. O homem ainda quer ficar, como se fosse um filme. Só que não é filme, é uma pessoa real sendo testada por um ambiente inteiro. No balcão, o vendedor principal tenta voltar ao normal. Ele atende outro cliente com um sorriso, explica condições, fala de entrada, de taxa, de prazo. Só que o sorriso dele está quebrado. Ele fala e olha de canto. Fala e olha de canto de novo. Como se Elias tivesse virado um espelho incômodo colocado no meio do salão. Um espelho que não acusa com palavras, mas acusa com presença. O tempo passa. Longo, mais longo. O tipo de espera que revela quem a gente é quando ninguém está nos aplaudindo. Elias não mexe no celular, não faz ligação, não manda mensagem. Isso por si só confunde, porque o esperado seria ele tentar provar algo, chamar alguém, mostrar um contato, se defender. Mas ele não se defende. Ele não parece precisar, ele só espera. E o silêncio dele começa a tomar espaço onde antes cabiam piadas. A estagiária, lá no canto, continua com o celular discretamente apontado. Ela muda o peso de uma perna para a outra. Engole seco. Ela sabe que aquilo vai dar problema. Não sabe como, nem quando, mas sabe. Ela já viu cliente grosso, já viu vendedor arrogante, já viu gente rica humilhando funcionário e funcionário humilhando gente simples. Mas ali tinha um elemento diferente. A serenidade de Elias não combinava com a narrativa que estavam tentando impor. Ele não parecia perdido, não parecia confuso, não parecia pedindo favor, parecia certo. Um vendedor mais novo começa a inquietar. Ele dá uma risada sem motivo e para no meio, como se percebesse que ninguém mais está rindo com ele. Ele olha ao redor buscando apoio e não encontra. Porque agora o clima é outro. Não é mais vamos zoar. É e se isso der ruim? A pergunta não é dita. Ela fica no ar, pesada, pairando junto com o som do ar-condicionado. Elias ajeita a manga da camisa. Um detalhe mínimo. E mesmo assim chama a atenção. Porque tudo nele é contido. Ele não faz movimentos desnecessários, não demonstra ansiedade, não batuca dedos, não encara o relógio. A espera não o diminui. A espera, na verdade, o fortalece, como se ele estivesse acostumado a esperar. Não por submissão, mas por convicção. E isso é desconcertante para quem está acostumado a vencer no grito ou no riso. Alguém abre a porta de vidro. Entra um homem com uma pasta.
Dá bom dia. Ninguém responde direito. O bom dia morre no ar. O homem percebe o clima e baixa a voz. Ele olha para Elias, olha para os vendedores e finge que não viu. Ele anda rápido, como quem não quer se envolver. O tipo de gente que prefere não saber. Só que ali, até fingir que não sabe fica difícil. Elias continua parado e o silêncio começa a incomodar porque ele expõe uma verdade simples. Ninguém ali tinha motivo para tratá-lo daquele jeito. E quando não existe motivo, sobra apenas preconceito, arrogância, vaidade de uniforme. Sobra a vontade de colocar alguém no lugar. E Elias se recusa a caber nesse lugar. Não com discurso, não com briga, não com ameaça, com permanência, com firmeza, com a calma de quem sabe o que carrega no bolso e, mais ainda, sabe o que carrega dentro. O vendedor principal tenta recuperar o controle da cena. Ele se aproxima mais uma vez, sem tanta graça agora. O sorriso vem menor. Ele pergunta, quase irritado, se Elias vai ficar ali o dia inteiro. A frase vem com um tom de: "Você está atrapalhando." Elias olha para ele pela primeira vez de verdade. Um olhar direto, sem ódio, sem medo, apenas direto. E responde no mesmo tom de antes, como se nada tivesse mudado. Ele tem um horário marcado. Vai esperar o gerente? Só isso. E é nesse ponto que a sala inteira percebe, não de forma consciente, mas sente. Sente que a humilhação perdeu força, porque o alvo não se moveu. Sente que as palavras ficaram pequenas. Sente que a cena, que antes parecia engraçada para alguns, agora parece feia para quase todos. A vergonha alheia cresce, só que agora ela troca de lado. Ela deixa de pesar em Elias e começa a pesar em quem riu. O tempo continua passando e o silêncio começa a ser mais alto do que qualquer frase. Um silêncio que não é vazio, é cheio. Cheio de história, cheio de promessa, cheio de algo que ainda não foi dito. Os vendedores percebem que Elias não está ali por capricho. O público sente que tem algo por trás, algo que ainda vai se revelar. E a tensão invisível vira expectativa, uma expectativa pesada do tipo que faz a garganta secar. Elias respira fundo mais uma vez, não para se acalmar, ele já está calmo. É como se fosse uma âncora, um lembrete interno. Ele olha para a porta do escritório do gerente. Não bate, não invade, não exige, só olha. E o modo como ele olha faz parecer que a porta é que deveria se abrir. A cena, que até pouco tempo parecia confinada àquele círculo de risos mal disfarçados, começa a se espalhar pelo salão como um desconforto contagioso. Pessoas que estavam apenas de passagem diminuem o ritmo. Clientes que antes conversavam sobre parcelas e cores de carro passam a falar mais baixo, depois param de falar. Olhos se levantam. Não para encarar Elias diretamente, mas para observar quem o cerca. A humilhação, quando exposta à luz, muda de forma. Ela deixa de ser espetáculo e começa a parecer erro. Alguns desviam o olhar rápido demais, como se tivessem sido flagrados fazendo algo errado. Outros ficam parados, sem saber para onde olhar. A vergonha aparece nos gestos pequenos. Mãos que ajustam bolsas sem necessidade, dedos que giram alianças, pés que mudam de posição o tempo todo. O ambiente inteiro parece ter sido colocado sob uma lente de aumento. Nada é dito em voz alta, mas tudo é percebido. Os vendedores sentem primeiro. O riso que antes surgia fácil, agora não encontra eco. As frases irônicas morrem antes de nascer. Um deles tenta recuperar o controle, falando alto demais com outro cliente, exagerando na simpatia, como se quisesse provar que aquilo ali é um lugar normal, organizado, respeitável. A tentativa soa falsa, forçada. O sorriso não alcança os olhos, e quem observa percebe. O vendedor que iniciou tudo dá 2 passos para trás, quase sem perceber. Ele ajeita a camisa, limpa a garganta, tenta parecer ocupado. Finge organizar papéis que não estavam bagunçados.
O corpo dele denuncia uma coisa que a boca não diz. Ele sabe que passou do limite. Só não sabe ainda o tamanho do problema. A humilhação, que antes parecia segura porque tinha plateia favorável, agora começa a se voltar contra ele. Elias continua ali do mesmo jeito. A postura não muda. O olhar não endurece. Ele não se aproveita da virada silenciosa para dizer nada. Essa escolha pesa mais do que qualquer discurso, porque naquele momento a ausência de palavras transforma o salão num tribunal invisível. Não há juiz declarado, não há acusação formal, mas todos sabem quem está sendo avaliado, e não é Elias. Perto da recepção, Lívia mantém o celular firme, discreto. Ela não treme, não se esconde, apenas registra. O enquadramento é simples, quase neutro, não busca humilhação adicional, não provoca. Ela grava porque sente que precisa existir um registro daquele instante. Um registro que não grita, não edita, não distorce. Um registro que mostra exatamente o que está acontecendo. Um homem sendo desrespeitado e escolhendo não devolver na mesma moeda. Ela percebe que não é só ela quem está observando. Um segurança do shopping aparece próximo à entrada, encostado na parede, atento demais para alguém que só está de passagem. Um funcionário da limpeza reduz o ritmo, empurrando o carrinho devagar, como se quisesse entender o clima antes de seguir. A situação começa a chamar a atenção de quem normalmente não se envolve, e isso muda tudo. Os responsáveis pela cena sentem o peso desse olhar coletivo. Tentam disfarçar. Um deles solta um comentário neutro, algo sobre atraso de sistema, tentando transformar o constrangimento em banalidade. Ninguém ri. Outro se aproxima de Elias, com um copo de água, oferecendo como se fosse gentileza, mas o gesto soa atrasado. Não é cuidado. É tentativa de apagar o que já aconteceu. Elias agradece com um aceno mínimo e não pega o copo. Não por arrogância, por coerência. Ele não aceita migalhas de normalidade depois de ser tratado como exceção. O ar fica pesado, denso. Dá para sentir. É o tipo de ambiente em que qualquer som parece alto demais. Um telefone toca ao fundo e alguém corre para atender, aliviado por ter uma desculpa para sair da cena. Um cliente pigarreia. Outro consulta o relógio e suspira. A espera deixa de ser só de Elias. Agora todo mundo espera alguma coisa. Uma reação, uma explicação, um desfecho. Mas o que acontece é o contrário. Nada acontece. E isso é o que mais incomoda. Porque o silêncio continua. Um silêncio que não absolve e não acusa diretamente, mas obriga cada um a se encarar por dentro. Quem riu, começa a lembrar do riso. Quem ficou calado, começa a lembrar do silêncio. Quem filmou entende que está diante de algo maior do que imaginava. O vendedor principal percebe que perdeu o domínio da narrativa. Ele não é mais o centro. Ele é parte do problema. Ele olha ao redor buscando apoio, mas encontra apenas expressões fechadas, olhares neutros, gente que não quer se comprometer. O poder que ele achava ter se dissolve aos poucos, sem alarde. Não há humilhação de volta, não há revanche, só exposição. Elias, por sua vez, parece alheio ao julgamento que se forma ao redor, mas não está. Ele sente, ele percebe. Só não usa isso. Ele não muda de posição para aproveitar o momento, não ergue o queixo em triunfo, não busca aprovação. Ele permanece fiel à mesma linha que traçou desde o início. Esperar. Essa constância vira referência. Quanto mais tempo passa, mais claro fica quem está fora de lugar. E não é ele. Lívia ajusta levemente o celular, quase imperceptível. Ela sabe que aquele vídeo não mostra um escândalo, não tem grito, não tem xingamento, mas tem algo mais forte, a dignidade de alguém que se recusa a ser reduzido. Ela entende, mesmo sem saber explicar, que aquele tipo de registro incomoda muito mais do que uma briga aberta, porque não deixa espaço para desculpas fáceis.
A sensação no ar é de julgamento silencioso, concluindo suas etapas. Primeiro, o choque. Depois, a negação. Agora, a consciência. Cada segundo que passa torna mais difícil fingir que nada aconteceu. E nesse tribunal invisível não há defesa ensaiada. Só o que foi feito, dito, rido. Só o que ficou exposto. Se você estivesse ali, no meio dessa cena, o que faria? Comentaria algo? Interviria? Ou apenas observaria, como muitos estavam fazendo naquele momento? Comenta aqui embaixo o que você faria se presenciasse uma situação de injustiça como essa. O silêncio que já pesava no salão se estica mais um pouco até ficar quase insuportável. Não é um silêncio vazio. É um silêncio que aperta o peito, que dá a sensação de que algo está prestes a acontecer, mesmo que ninguém saiba exatamente o que. Elias percebe antes de qualquer um. Não porque alguém diga algo, mas porque o ar muda de densidade. Ele sente quando a espera deixa de ser resistência e passa a ser desperdício. Aquele tipo de espera que não ensina mais nada a ninguém. Então, sem pressa, sem teatro, sem olhar em volta pedindo permissão, ele pede uma mesa. A frase sai simples, educada, firme. Nada além disso. Ainda assim, corta o ambiente como uma lâmina afiada. Rafael reage no automático. O sarcasmo vem antes do pensamento. Vai assinar o quê? Pergunta com um sorriso que tenta parecer seguro, mas escapa pelo canto da boca. A pergunta não é curiosidade, é provocação. É uma última tentativa de recuperar o controle da cena, de arrancar um riso, de lembrar quem manda ali dentro. Só que ninguém ri. O riso não encontra apoio. Ele nasce morto, fica suspenso no ar por um segundo estranho demais. Um segundo longo demais. Um segundo que denuncia que algo mudou. Elias não responde de imediato. Ele aproxima a mesa alguns centímetros com cuidado, como quem prepara um gesto que não admite erro. Não é um movimento brusco, não é agressivo, é calculado. Do bolso interno da jaqueta simples, ele tira um envelope amarelado desses comuns, sem logotipo, sem nome, sem qualquer sinal de importância. O envelope, que à primeira vista parece pequeno demais para carregar qualquer peso real. Ele o coloca sobre a mesa. O movimento é lento, deliberado. O papel toca o vidro e produz um som seco, curto, mas absurdamente alto naquele silêncio. Um som que ecoa mais do que qualquer piada anterior. Um som que chama a atenção sem pedir. Alguns olhares se aproximam. Outros recuam instintivamente, como se o envelope pudesse queimar. Elias abre o lacre com a mesma calma que manteve desde o início. Sem pressa, sem tremor. Ele retira um documento dobrado, alisa a folha com a palma da mão, passa os dedos com cuidado, como quem respeita aquilo que segura, e então vira o papel para cima, deixando o conteúdo visível sobre a mesa. Ele não aponta, não explica, não diz "olhem isso", apenas deixa ali. O papel faz o resto. O valor salta aos olhos antes mesmo das palavras. 3.600.000 reais, em negrito, centralizado, inevitável. Por um instante, ninguém entende. Não porque não saibam ler números, mas porque o cérebro demora a acompanhar o que os olhos estão vendo. É como se aquele número não combinasse com a cena. Não combinasse com as roupas. Não combinasse com o corpo. Não combinasse com o roteiro que já tinham escrito na cabeça. O choque não vem em forma de grito. Vem em forma de silêncio absoluto. Um silêncio que engole tudo. O vendedor, que estava mais perto, se inclina sem perceber, tentando confirmar se está vendo direito. Outro dá 2 passos à frente, depois para, como se tivesse atravessado um limite invisível. Uma cliente leva a mão à boca, não para rir, mas para conter algo que não sabe nomear. O ar-condicionado continua soprando, mas ninguém parece sentir frio agora. Rafael fixa o olhar no papel, depois em Elias, depois no papel de novo. O sorriso desaparece. Não é substituído por raiva. É substituído por confusão,
por cálculo rápido, por medo. O tipo de medo que surge quando a realidade derruba uma certeza antiga. Elias quebra o silêncio, mas só o suficiente para que a informação se complete. Ele diz que aquele é um contrato de compra já aprovado, que não precisa de simulação, que não precisa de negociação, que os veículos listados ali já foram escolhidos previamente, que os valores estão definidos. A voz continua baixa, controlada. Não há gosto por revanche em nenhuma sílaba, não há satisfação em expor ninguém. Há apenas dados, fatos, verdade apresentada no tempo exato. Alguém tenta rir de nervoso, como se pudesse transformar o constrangimento em piada. O som morre na garganta. Outro vendedor pigarreia alto demais, sem necessidade. Um terceiro dá um passo para trás, como se a mesa tivesse se transformado em algo perigoso. O julgamento silencioso entra em outra fase. Agora não é mais sobre comportamento, é sobre realidade. E a realidade não pede licença para entrar. Ela simplesmente entra. Rafael tenta falar algo, abre a boca, fecha, abre de novo. As palavras não se organizam. Ele pergunta se Elias tem certeza, mas a pergunta soa fraca, quase infantil, deslocada. Elias responde apenas com um aceno de cabeça e toca levemente o contrato, indicando a área da assinatura já prevista. O gesto é pequeno, quase imperceptível, mas definitivo. Não há espaço para dúvida, não há espaço para improviso, não há saída elegante. Os cochichos cessam de vez. O salão inteiro parece inclinar levemente na direção daquela mesa, como se tudo estivesse sendo puxado para aquele ponto específico. O valor escrito no papel não representa apenas dinheiro. Representa a falência de um julgamento apressado. Representa o erro coletivo que acabou de ser exposto sem uma única palavra agressiva. Representa tudo o que foi dito antes voltando como peso. A estagiária, ainda gravando, sente um arrepio subir pelos braços. Ela percebe que aquele vídeo mudou de natureza. Não é mais apenas sobre humilhação. É sobre virada. Sobre o instante exato em que a narrativa se quebra e algo maior aparece. Ela não mexe no celular, não ajusta, não reage, apenas continua registrando, consciente de que está diante de um momento que não se repete. Elias permanece o mesmo, não muda o tom, não muda a postura, não procura aprovação nos rostos ao redor. Ele sabe que não precisa. A informação já fez o trabalho. A verdade, quando chega assim, não precisa de reforço. Ela se impõe sozinha. Cada segundo de silêncio depois disso é confirmação. Cada olhar desviado é resposta. Rafael engole seco. O rosto perde cor. Ele tenta recuperar alguma autoridade, mas já não encontra onde se apoiar. O contrato sobre a mesa funciona como um espelho cruel. Tudo o que foi dito antes agora retorna em forma de constrangimento. Não há como apagar. Não há como fingir que foi brincadeira. Não há como voltar atrás sem admitir o erro. Elias respira fundo, não por nervosismo, mas como quem encerra uma etapa. Ele diz, com simplicidade, que pode esperar o gerente, que o horário continua valendo. A frase é idêntica à de antes. A diferença é que agora ninguém ri, ninguém ironiza, ninguém questiona. O pedido, que antes parecia absurdo, agora soa lógico, necessário, inquestionável. O silêncio que se forma depois não é vazio. É um silêncio de choque, de recalibração, de pessoas tentando reorganizar a própria percepção do mundo em tempo real, porque algo ficou claro demais para ser ignorado. A verdade não chegou gritando, ela chegou quieta, e justamente por isso desmontou tudo. Elias não muda a postura quando o contrato vira o centro do salão. Ele não se endireita como quem venceu, não estufa o peito, não busca o olhar de ninguém para colher arrependimento. Ele apenas mantém a mão sobre o envelope como se estivesse segurando um lembrete, e por um instante parece que ele respira para dentro, como quem precisa voltar ao lugar de onde veio para continuar ali, em pé,
no meio daquele julgamento silencioso que mudou de lado sem que ninguém anunciasse. A verdade do número já fez seu estrago, mas Elias sabe que número nenhum explica o que sustenta uma pessoa quando ela escolhe não reagir, quando ela escolhe não devolver na mesma moeda. A resistência dele não é teimosia, é raiz, e raiz quase nunca é visível à primeira vista. Ela fica debaixo da terra, segurando tudo sem aparecer. O que sustentou Elias naquele salão, desde a primeira frase de deboche, não foi orgulho, foi promessa. Ele fala baixo, como vinha falando desde o início, mas agora a voz carrega outra temperatura. Não é uma voz de defesa, é uma voz de sentido. Ele diz que não está ali por luxo, e essa frase simples parece reorganizar o ar. Porque até então todo mundo tinha tentado encaixá-lo numa caixinha fácil. O curioso, o intruso, o visitante. Só que Elias não é isso. Ele é alguém cumprindo algo que não começou naquele dia. Ele conta que a mãe dele, Célia Marlene da Cunha, era dessas mulheres que não precisavam de muito para fazer muito. Ela enxergava as pessoas antes de enxergar as coisas. Quem precisava de remédio, ela perguntava se tinha tomado. Quem precisava de carona, ela arrumava um jeito. Quem precisava de silêncio, ela sentava junto, sem aconselhar demais. E Elias fala dela sem sentimentalismo exagerado, como quem fala de algo sagrado que não se grita, porque gritar seria profanar. Só diz que a mãe ensinou uma coisa na prática: dignidade não se mede por roupa, se mede por postura quando ninguém está olhando. E foi justamente quando ninguém estava olhando que ele aprendeu a dor que mudaria tudo. Ele menciona com cuidado que houve um dia em que a mãe passou mal longe do centro. Nada de cena longa, nada de detalhes para arrancar lágrima, só o essencial. O socorro demorou. A distância parecia maior do que o mapa mostrava. As ligações iam e voltavam, e cada minuto ganhava um peso diferente, como se o tempo tivesse decidido ser cruel. Ele lembra que naquela espera específica, ele entendeu que existe um tipo de abandono que não é porque alguém quer abandonar, mas porque não há estrutura. E ainda assim, o resultado machuca do mesmo jeito. Ele diz que segurou a mão dela e tentou manter a fé acesa, não como quem faz discurso, mas como quem precisa de um fio para não desabar. E ali, naquele ponto onde a gente percebe que não tem controle sobre quase nada, ele fez uma promessa, não uma promessa teatral, uma promessa curta, quase um sussurro. Prometeu que, se um dia tivesse condição, transformaria aquela dor em serviço. Prometeu que ninguém ao redor dele precisaria passar pela mesma espera sem esperança, se ele pudesse evitar. Prometeu com amor e com fé, porque havia coisas que ele não podia devolver à vida, mas podia devolver ao mundo. E é por isso que ele ficou em silêncio quando riram dele. Porque naquele momento, debaixo das piadas e dos olhares atravessados, Elias não estava tentando ganhar uma discussão. Ele estava tentando honrar alguém. Estava tentando honrar um nome, um cuidado, uma mão que já não apertava a dele, mas ainda guiava a direção. A resistência dele não era contra Rafael. Era contra a tentação de se tornar igual ao que o feriu. Era contra a tentação de usar poder para esmagar. Elias sabia que se respondesse com raiva, estaria dando para eles exatamente o que esperavam. Um motivo para dizer, "Tá vendo?" Então, ele escolheu a forma mais difícil de resposta. Ele escolheu permanecer inteiro. Quando ele fala que os veículos não são para ostentação, isso não soa como justificativa, soa como realidade. Ele explica que aquela compra é um pacote planejado, com adaptação, equipamentos, estrutura, não para andar bonito, para atender gente, para chegar onde não chega, para reduzir o tempo entre o pedido de socorro e a chance de sobreviver. E nesse instante, a concessionária inteira parece menor. O brilho do chão, os carros caros, o VIP na parede.
Tudo parece decorativo, irrelevante diante de algo que realmente importa. Os vendedores percebem tarde demais que estavam rindo de alguém que estava tentando salvar vidas. Elias diz que escolheu ambulâncias comunitárias porque conhece os lugares onde a palavra "em breve" vira "nunca". Lugares onde o hospital é longe, onde o telefone às vezes falha, onde a estrada é ruim, onde a pessoa doente depende da boa vontade de alguém com carro. Ele não descreve miséria como espetáculo, ele descreve como responsabilidade. E isso muda a moral da sala, porque não há como ironizar uma promessa feita assim. Não há como diminuir uma dor transformada em serviço sem diminuir a si mesmo. Ele pausa por um segundo, não para criar drama, para respirar. E nesse pequeno intervalo, o salão inteiro parece segurar o próprio ar. A vergonha que antes estava projetada nele agora volta como bumerangue para quem riu. Um cliente baixa a cabeça. Uma mulher que antes tinha soltado uma risada curta, aperta a alça da bolsa e olha para o chão. Um vendedor mexe em papéis sem saber por quê. Rafael fica imóvel, com os olhos presos no contrato, como se aquele papel tivesse virado sentença. Elias não humilha ninguém. Ele não aponta o dedo. Ele não diz, "vocês me julgaram". Ele nem precisa, porque a verdade já fez isso por ele. E a forma como ele fala, calma, firme, sem maldade, aumenta o contraste. Quanto mais humano ele se mostra, mais desumano parece o deboche anterior. A reviravolta não vem como explosão, vem como luz, e luz não grita, luz apenas revela. Ele finaliza dizendo que para ele aquilo não é compra, é cumprimento. Cumprimento de uma promessa feita com o coração e guardada com fé. E quando ele diz fé, não é para impressionar ninguém. É fé de quem já precisou acreditar no escuro. Fé de quem perdeu e mesmo assim decidiu construir. Fé de quem não quer que a dor vire desculpa para endurecer, mas combustível para servir. As palavras de Elias ainda ficam no ar por alguns segundos, como se o salão inteiro precisasse de tempo para engolir o que acabou de ouvir. Não é um silêncio comum. É um silêncio pesado, do tipo que faz qualquer movimento parecer alto demais. Dá para ouvir o ar-condicionado, dá para ouvir o leve estalo de uma porta lá no fundo, dá para ouvir até o atrito de um sapato no piso brilhante. E no meio disso tudo, os olhos começam a se cruzar de um jeito diferente. Agora não é mais curiosidade. É medo de ter sido visto, é vergonha de ter participado, é arrependimento chegando tarde, mas chegando. Rafael tenta manter a mesma postura de antes, mas o corpo não obedece. Ele dá uma risada curta, nervosa, que morre na metade. Passa a mão na nuca como quem procura uma saída invisível. O olhar dele foge do contrato e foge de Elias, como se ambos fossem provas de um crime que ele preferia não reconhecer. Tiago, que antes parecia animado com o deboche, fica imóvel, os braços pendendo ao lado do corpo como se tivessem perdido função. Uma cliente que riu discretamente abaixa a cabeça e finge procurar algo dentro da bolsa, demorando demais, como se isso pudesse apagar os últimos minutos. Elias permanece do mesmo jeito, a mão ainda perto do envelope, o olhar sereno. Ele não procura vingança nos rostos, não tenta colher culpa, não tem prazer em ver ninguém desmoronar. A calma dele agora não é apenas dignidade, é contraste. Um contraste cruel, porque faz todo mundo perceber o tamanho da própria pequenez sem que ele precise dizer nada. E é exatamente nesse ponto que o ambiente muda de temperatura, não por causa do ar, mas por causa de algo que se aproxima. A porta de vidro da entrada faz um som diferente, mais forte, como se tivesse sido aberta com pressa. O barulho corta o salão e a atenção se volta para o mesmo lugar ao mesmo tempo. Um homem entra com o celular ainda na mão, passos firmes, apressados. A expressão dele não é de quem veio passear, é de quem veio resolver um problema sério, um problema real, daqueles que custam reputação.
Henrique Valença Rios atravessa a Prime Auto Select como se conhecesse cada centímetro daquele piso. Ele não olha os carros, não olha as vitrines, não olha as tabelas na parede. Ele olha pessoas. Ele procura um ponto específico. O queixo está levemente erguido, mas não por arrogância, por foco. E conforme ele se aproxima, dá para sentir um arrepio coletivo. Porque autoridade tem um jeito de entrar que a gente reconhece antes da apresentação. Rafael percebe primeiro. Ele endireita os ombros rápido demais, como se tentasse vestir uma postura que não estava usando minutos atrás. Puxa um sorriso para o rosto, mas o sorriso parece montado às pressas. Tiago dá um passo para trás, instintivo, como quem tenta sumir no próprio corpo. Um vendedor pega uma prancheta e começa a folhear páginas aleatórias, fingindo ocupação. Uma cliente se afasta 2 passos, procurando distância da cena, como se o erro fosse contagioso. Henrique chega mais perto e, por um segundo, o salão prende a respiração. Ele passa o olhar por todos sem falar nada. Não é um olhar agressivo, é um olhar que mede, que avalia, que percebe coisas pequenas. O contrato sobre a mesa, o celular da estagiária apontado discretamente, os rostos tensos, os sorrisos quebrados, a forma como ninguém consegue sustentar o próprio olhar. E então ele vê Elias. O rosto de Henrique muda de imediato. A pressa vira alívio, a tensão vira reconhecimento. Ele abre um sorriso curto, respeitoso, como quem encontra alguém importante de verdade. E não alguém importante só pelo brilho do relógio. E chama de forma clara, como se estivesse registrando oficialmente aquele momento: Elias Moreira da Cunha. O nome completo ecoa pelo salão como uma martelada, não porque seja alto, mas porque é preciso. E quando um nome completo é dito assim, a cena vira documento. O salão congela. Literalmente, parece que até o ar para um instante, porque aquela frase sozinha faz tudo se reorganizar. Elias não era visitante, não era curioso, não era intruso. Era alguém conhecido pelo dono. E a diferença entre ser desconhecido e ser reconhecido naquele lugar muda a história inteira e escancara o erro de todos que riram antes. Henrique estende a mão. Elias aperta com firmeza, sem exagero, sem teatralidade. Um cumprimento digno, de igual para igual. O tipo de gesto que, para quem assiste, grita uma coisa: aqui existe respeito real. Henrique mantém a mão por um segundo a mais, como se quisesse afirmar, na prática, que Elias pertence a qualquer espaço que escolher ocupar. Depois olha para a mesa, vê o contrato, percebe o valor, mas não demonstra surpresa. Isso diz muito. Diz que ele já sabia. Diz que aquilo não é improviso. Ele volta o olhar para Elias e pergunta com seriedade e calma: aconteceu alguma coisa? Me ligaram dizendo que houve um problema aqui. Não há acusação explícita, não há espetáculo, mas a forma como ele pergunta transforma o salão num tribunal verdadeiro. Agora existe juiz, existe autoridade, existe consequência. E é nesse exato momento que o poder muda de lado. Dá para ver no rosto de Rafael. A garganta dele se mexe, mas nenhum som sai. Ele tenta encontrar uma explicação que não o condene. Tenta montar uma frase que pareça normal. Só que o normal já não existe. O vídeo está sendo gravado. As testemunhas estão em silêncio. O contrato está aberto sobre a mesa. Elias está de pé, sereno. Henrique está ali. Não existe frase que apague o que aconteceu. Só existe a verdade. Rafael tenta sorrir. Um sorriso fraco, quase pedido de socorro. Ele diz algo como foi só um mal-entendido. Mas a palavra mal-entendido soa ridícula no ar. Porque não houve confusão. Houve desprezo. Houve ironia. Houve tentativa de expulsar. E todo mundo sabe disso. Henrique não reage com grito. Ele apenas encara Rafael por um segundo a mais do que o confortável. E esse segundo extra faz Rafael baixar os olhos. É como se, naquele pequeno intervalo, Henrique estivesse vendo o que Elias viu. O prazer de humilhar alguém sem motivo.
Tiago tenta se justificar com um gesto como se dissesse, não fui eu, mas o próprio gesto denuncia a culpa. A cliente que riu mais cedo tenta se afastar mais, fingindo que estava só olhando os carros, mas o corpo dela está tenso demais para enganar. O ambiente inteiro parece preso numa fotografia, cada um no seu lugar, com a consciência pesando. Henrique olha para a estagiária. Lívia mantém o celular firme, mas o rosto está sério. Ela não fala, não precisa. Henrique percebe a gravação e entende imediatamente que a história é maior do que atendimento ruim. Ele volta para Elias. Você está bem? A pergunta tem um cuidado real, um cuidado humano, e isso muda o tom emocional da cena. Porque pela primeira vez desde que Elias entrou ali, alguém pergunta como ele está, e não o que ele tem. Elias responde do jeito dele, sem drama. Diz que está bem, diz que só quer cumprir o combinado, diz que quer seguir com a compra da forma correta. E essa resposta simples faz algo quebrar dentro de quem estava humilhando. Porque mostra que Elias não veio buscar revanche, veio buscar propósito, veio cumprir promessa, veio fazer o que precisava ser feito. Henrique respira fundo e olha ao redor, como quem decide em silêncio. E quando ele fala de novo, o salão inteiro parece encolher. Certo. Então vamos fazer do jeito certo. A frase é curta, mas carrega um peso enorme. Ela não é sobre assinatura, é sobre justiça, é sobre postura, é sobre correção moral, é sobre mostrar na frente de todos quem estava certo desde o início. Os vendedores percebem o que vai acontecer antes de acontecer. O arrependimento cresce, não porque ficaram com pena, mas porque entenderam que agora existe consequência real. O clima fica ainda mais pesado, porque a humilhação que eles tentaram jogar em Elias volta como espelho e ninguém consegue desviar do reflexo. E Elias, no meio disso tudo, permanece firme, como se dissesse sem dizer. O tempo não corre para quem grita mais, ele corre para quem fica de pé. Se você acredita que o tempo sempre revela quem está certo, comenta aqui embaixo. Você acha que, mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer? Henrique pede o celular com um gesto simples, sem pressa, sem autoridade teatral. Lívia entrega com a mão firme, os olhos atentos, como quem sabe que aquele pequeno objeto carrega algo maior do que imagens. O vídeo começa a rodar ali mesmo, no meio do salão. Ninguém fala, ninguém interrompe. As imagens não mostram gritos nem escândalo. Mostram algo pior para quem errou. Mostram atitudes, frases soltas, risadas fora de lugar. O silêncio de Elias contrastando com o deboche. Cada segundo do vídeo parece alongar o tempo, como se obrigasse todos a reviver o que fizeram sem a proteção do auto-engano. Henrique assiste até o fim. Não pisca, não comenta. Quando o vídeo termina, ele devolve o celular a Lívia com um aceno discreto de cabeça, um gesto que carrega respeito e reconhecimento. Não é um agradecimento verbal, é algo mais sólido. Algo que diz, você fez o certo. O salão continua mudo. Dá para sentir o peso daquela verdade assentando em cada canto. Henrique então olha para os vendedores. Não levanta a voz, não precisa. A autoridade dele não vem do tom, vem da clareza. Ele diz, com calma quase pedagógica, que aquilo que aconteceu ali não é aceitável. Não como erro pontual, não como brincadeira, não como mal entendido. Ele chama pelo nome o que foi feito. Má conduta, preconceito, falta de profissionalismo. E quando ele nomeia, a coisa ganha forma. Não é mais uma sensação difusa. É um fato. Rafael dá um passo à frente, o corpo tenso, o rosto vermelho demais para alguém que minutos antes sorria. Ele tenta falar, mas Henrique levanta a mão num gesto curto, firme, pedindo silêncio. Não é humilhação, é contenção. Henrique explica que haverá consequências reais, que as comissões dos envolvidos naquela abordagem serão cortadas imediatamente. Não como punição exemplar para a plateia, mas como correção concreta,
porque erro que não tem consequência vira hábito, e hábito vira cultura. O anúncio cai pesado, mas não injusto. Dá para ver nos olhos de quem ouve que não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de algo mais profundo, a quebra de uma lógica antiga de que tudo pode ser relativizado quando há venda envolvida. Henrique continua e diz que toda a equipe passará por um treinamento anti-viés obrigatório, não como favor, como responsabilidade, porque atender pessoas não é apenas oferecer produtos, é lidar com dignidade humana, e isso não é opcional. Rafael baixa a cabeça. Não há mais máscara possível. O arrependimento começa a aparecer não como performance, mas como desconforto genuíno. Ele respira fundo, dá mais um passo à frente e, pela primeira vez desde que Elias entrou ali, fala sem ironia. Ele pede desculpas, não usa palavras grandes, não tenta justificar. Apenas diz que errou, que julgou sem conhecer, que se deixou levar por uma postura que agora enxerga como errada. A voz sai embargada, não de choro, mas de vergonha. A vergonha que não humilha, ensina. Tiago também se manifesta mais contido, mas igualmente sério. Ele reconhece que participou do deboche, que riu quando deveria ter parado a situação. Não pede absolvição, pede a chance de aprender. A diferença é sutil, mas importante. Não é um pedido para escapar da consequência. É um pedido para mudar depois dela. Elias ouve tudo em silêncio. Não cruza os braços, não se afasta, não demonstra satisfação. Ele apenas escuta. E isso, por si só, já é um gesto de grandeza. Porque ouvir alguém pedir desculpas de verdade exige mais força do que rejeitar. Exige maturidade, exige segurança interior. Quando Rafael termina, Elias responde com poucas palavras. Diz que aceita o pedido. Não porque esqueceu o que aconteceu, mas porque entende que reconhecer o erro é o primeiro passo para não repeti-lo. Não há sermão, não há lição explícita, há apenas humanidade. Henrique então se dirige à mesa do gerente e pede que o processo siga. O contrato é colocado na posição correta. Uma caneta é oferecida. Elias se aproxima e assina com a mesma calma que trouxe desde o início. A assinatura não é triunfal. Não há aplauso ensaiado. O gesto é simples, quase silencioso. Mas naquele instante, algo se fecha. A venda é concluída, não como vitória pessoal, como cumprimento de algo maior. Enquanto os papéis são organizados, o clima no salão muda de forma perceptível. A tensão dá lugar a um tipo estranho de alívio, não alegria. Alívio. Como quando uma ferida finalmente é limpa, mesmo doendo. Os clientes que observavam trocam olhares diferentes agora. Alguns assentem discretamente. Outros respiram fundo, como se tivessem presenciado algo que precisava acontecer. A injustiça não foi apagada, foi tratada. E isso faz toda a diferença. Lívia guarda o celular. Henrique faz questão de agradecê-la novamente, agora em voz baixa, longe do centro da cena. Diz que atitudes assim mantêm empresas de pé. Não discursos, não slogans, atitudes. Ela apenas acena, visivelmente emocionada, mas contida. Não há heroína ali, há consciência. Antes de sair, Rafael se aproxima de Elias mais uma vez. Não para falar, para apertar a mão. O gesto é simples, mas sincero. Elias aperta de volta. Um aperto firme, curto, sem disputa. Um aperto que sela algo invisível, a possibilidade de mudança. Não é amizade, não é esquecimento, é reconhecimento mútuo de humanidade. Quando Elias se afasta da mesa, o salão parece outro. Não porque os carros mudaram, mas porque as pessoas mudaram, pelo menos naquele momento. A injustiça que começou ali não terminou com gritos nem com vingança. Terminou com correção, consequência e um aprendizado que não pode ser desfeito com facilidade. A reparação foi real e por isso curou algo que palavras sozinhas jamais curariam.
Se essa virada te tocou, comenta aqui embaixo. Você acredita que todo erro pode ser corrigido quando há arrependimento verdadeiro? Porque às vezes a justiça não precisa destruir, ela precisa transformar. A tensão não some de uma vez. Ela vai embora aos poucos, como se o ar precisasse reaprender a circular naquele lugar. O salão continua o mesmo por fora, com o brilho do piso, o cheiro de carro novo e as luzes brancas refletindo nas latarias. Mas por dentro, algo mudou. A sensação de julgamento que antes apertava o peito, agora vira um silêncio diferente, quase respeitoso. Não é um silêncio de medo, é um silêncio de quem entendeu, tarde demais, o que estava acontecendo desde o começo. Elias recolhe os documentos com cuidado, não com pressa, não com a ansiedade de quem quer sair logo dali. Ele ajeita o contrato, encaixa no envelope, passa a mão por cima como quem alinha não apenas papel, mas um pedaço do próprio caminho. Não há gesto de superioridade, não há olhar de cima, não há aquela pausa provocadora que muita gente faria só para saborear o momento em que os outros ficaram sem chão. Elias não faz nada disso, e justamente por isso o impacto é maior. Ele agradece primeiro a Lívia. Um agradecimento simples, direto, olhando nos olhos. Não precisa de discurso. Ele só diz que ela fez o certo. Que coragem não é gritar. É agir quando todo mundo prefere se esconder. Lívia tenta responder, mas a voz falha um pouco. Ela só acena segurando a emoção do jeito que dá, porque ali não é sobre ela. Ainda assim, ela sente. O gesto dele a coloca no lugar que ela deveria ter estado desde o início. O lugar de alguém que merece respeito por ser íntegro. Depois, Elias se vira para Henrique. Aperta a mão do dono com firmeza, como já havia feito. Henrique fala algo sobre vamos garantir que isso não se repita. Elias apenas confirma com a cabeça. Não há prazer em ver gente sendo punida. Elias não veio buscar isso. Veio cumprir a promessa, veio fazer a compra que tinha um sentido maior. A forma como ele trata Henrique, sem bajulação, sem arrogância, mostra que ele não precisa se dobrar nem se inflar para ser levado a sério. Ele é sério por inteiro. E então ele olha para os vendedores, não para cobrar, não para esmagar. Apenas olha, um olhar curto sem dureza, mas com presença. Rafael está com o rosto pesado, como se cada minuto anterior estivesse agora gravado por dentro. Tiago mantém os olhos baixos, ainda processando. E é nesse instante que muita gente esperaria um golpe final. Uma frase que humilhasse, uma ironia de volta. Algo do tipo, e aí, ainda acha que eu errei o GPS? Seria fácil, seria até compreensível. Mas Elias não diz nada. A lição dele não é verbal. É postura. Ele simplesmente passa por eles com a mesma dignidade com que entrou, sem levantar o queixo como quem venceu, sem abaixar o queixo como quem perdeu. Ele passa como quem manteve a própria integridade e não negociou isso por um segundo sequer, mesmo quando tentaram arrancar dele. Essa é a parte que dói nos outros, porque quando alguém revida, a culpa se divide. Quando alguém grita, o conflito vira os dois lados. Mas quando alguém fica íntegro, a responsabilidade fica inteira com quem errou. Elias não dá a eles a desculpa de dizer, ele também foi grosseiro. Ele não dá essa saída, ele não oferece esse conforto. E sem querer, ele obriga cada um a encarar o que fez. Os clientes ao redor sentem também. Alguns ficam sem jeito, como se tivessem participado por omissão. Outros finalmente respiram. A mulher que riu antes não ri mais. Ela segura a bolsa perto do corpo, como quem tenta se proteger do próprio constrangimento. Um homem ao lado dela olha para o chão e parece pensar em quantas vezes já viu algo parecido e escolheu não se envolver. Um casal se afasta devagar, não com pressa, mas com a sensação de ter presenciado algo que deveria ter acontecido antes, algo que colocou as coisas no lugar. Henrique dá um passo para perto de Rafael e fala baixo, sem exposição.
mas com firmeza. Não dá para ouvir as palavras exatas, mas dá para ver a expressão. É correção, não teatro. Rafael assente várias vezes, como quem está ouvindo um peso que não tem como negar. Tiago respira fundo e passa a mão no rosto, como se quisesse apagar uma versão de si mesmo que não gosta de lembrar. Não é pena, é consciência. Elias, já com os documentos guardados, espera a confirmação final da equipe administrativa. Ele não pressiona, não cobra, apenas permanece. Agora a espera dele tem outro significado. Não é humilhação, é controle, é a mesma calma de antes, só que agora o mundo ao redor se organizou para acompanhar essa calma. O que era visita virou presença, o que era curiosidade virou propósito. Quando a confirmação vem, Elias recebe os papéis finais, assina mais um campo e a caneta volta para a mesa com suavidade. Nenhum gesto brusco, nenhuma frase jogada. Ele agradece mais uma vez, recolhe tudo e se prepara para sair. E é nesse movimento simples, pegar o envelope, ajustar a jaqueta, dar meia volta, que o salão inteiro entende a lição completa. A verdadeira vitória ali não foi o dinheiro, foi a integridade. Porque o dinheiro expôs o erro, mas foi a postura que curou a injustiça. A injustiça, no fundo, queria diminuir Elias. Queria que ele perdesse o controle. Queria que ele se sentisse pequeno. Queria que ele se explicasse como quem pede desculpa por estar vivo. E Elias não deu isso. Elias não se ofereceu ao julgamento. Ele permaneceu dono de si, mesmo quando tentaram arrancar sua dignidade com risos e frases curtas. Ele deixou claro, sem dizer, eu não preciso humilhar ninguém para existir. A tensão termina não com barulho, mas com uma espécie de silêncio limpo. Um silêncio que ensina, um silêncio que fica, o tipo de silêncio que mais tarde volta na cabeça de quem errou quando estiver sozinho. O tipo de silêncio que muda comportamento. Porque algumas lições não entram por sermão, entram por contraste. Entram quando alguém te mostra, com o próprio corpo, o que é ser maior do que a cena. Quando Elias passa pela recepção, Lívia o acompanha com o olhar. Henrique observa também. Rafael e Tiago ficam parados, como se ainda estivessem tentando entender em que momento perderam a razão. E a resposta é simples. Eles perderam quando decidiram julgar. Elias ganhou quando decidiu permanecer íntegro. Meses depois, o calor de Araputanga já não tem o mesmo gosto daquele dia. A vida seguiu, como sempre segue, mas alguma coisa ficou. Uma espécie de marca invisível, não de ferida, e sim de direção. O primeiro veículo adaptado saiu pronto numa manhã silenciosa, sem faixa, sem discurso, sem foto ensaiada. Só o som do motor e a presença de um símbolo simples na lateral. Um projeto comunitário que não pedia aplauso, pedia caminho. Quando ele virou a esquina, quem viu não viu luxo, viu alívio. Nas semanas seguintes, as ambulâncias começaram a aparecer em cidades vizinhas que quase nunca são lembradas quando alguém fala de Brasil. Elas passavam por estradas que parecem não acabar, cruzavam pontes estreitas, entravam em bairros onde o socorro sempre chega depois. Só que dessa vez chegou antes. E isso muda tudo. Não é uma mudança cinematográfica, é uma mudança concreta. Uma mãe que não precisa carregar a criança no colo até o ponto de ônibus. Um idoso que não fica esperando na calçada com o olhar perdido. Uma família que recebe notícia de tempo, não de tragédia. Pequenos milagres de logística, coisas simples que salvam vidas. Elias não virou celebridade, ele virou referência. A diferença é grande, porque celebridade brilha e passa. Referência permanece e transforma. O nome dele começou a circular de um jeito discreto, quase respeitoso. Não como o homem rico, mas como o homem que cumpriu. Em reuniões de bairro, em conversas de igreja, em grupos de voluntários, alguém sempre dizia: ele foi o que bancou aquela ambulância.
E logo vinha a frase seguinte, a mais importante: e ele fez isso sem humilhar ninguém. A história não cresceu por causa do dinheiro. Cresceu por causa da postura. Com o tempo, o projeto ganhou parcerias. Oficinas locais ajudaram com manutenção. Postos de saúde passaram a ter um canal direto com os motoristas. Voluntários se organizaram para turnos de apoio. E quando alguém perguntava por quê, Elias respondia do jeito dele. Porque promessa não é só palavra, é continuidade. Ele aparecia quando precisava, sentava, ouvia, resolvia o que dava e sumia de novo. Sem palco, sem holofote. Como se o obrigado mais verdadeiro fosse o trabalho funcionando. Enquanto isso, na Prime Auto Select, a mudança também aconteceu. Do lado de dentro, onde não dá para fingir por muito tempo. Protocolos novos foram implementados. Não aquela cartilha bonita para inglês ver, mas regras claras. Atendimento igual, postura igual, respeito igual. Henrique fez questão de repetir isso em reuniões. Não como discurso, mas como cobrança. E o treinamento anti-viés, que começou como consequência, virou rotina. Alguns funcionários absorveram, outros resistiram. E a vida, como sempre, fez a seleção natural do caráter. Rafael permaneceu por um tempo, mais quieto, mais atento. Não porque ficou com medo apenas, mas porque a cena daquele dia virou uma lembrança que volta quando ele está prestes a julgar alguém. Às vezes ele se pegava olhando para o sapato de um cliente e, no mesmo instante, lembrava do contrato sobre a mesa. Lembrava do silêncio. Lembrava do nome completo sendo dito pelo dono. E então ele respirava, mudava o tom, perguntava o nome da pessoa. Parece pouco, mas é assim que o aprendizado se torna visível, em gestos pequenos que antes não existiam. Tiago pediu para sair meses depois. Não aguentou a própria vergonha convivendo com a correção diária. Foi embora sem escândalo, como quem entende que certas portas se fecham por dentro. Outros ficaram e mudaram. Alguns novos entraram e aprenderam desde o primeiro dia que ali não era lugar de brincadeira com dignidade alheia. O karma não grita, ele ajusta, ele reorganiza o ambiente até que a cultura combine com o que é correto. E quando isso acontece, ninguém precisa anunciar. Todo mundo sente. A estagiária Lívia foi efetivada, não por heroísmo, mas por integridade. Henrique viu nela algo raro, a coragem silenciosa de quem faz o certo, mesmo quando é mais fácil ficar neutro. E isso também vira karma positivo, porque o bem que a gente faz, quando é de verdade, volta em forma de oportunidade, de respeito, de caminhos abertos sem gritaria. Lívia continuou trabalhando, mas com uma confiança diferente. A confiança de quem sabe que não ficou calada quando mais importava. Elias, por sua vez, seguiu com a vida sem se transformar no personagem que o público espera. Ele não virou vingador, virou ponte. De vez em quando, em alguma cidade pequena da região, alguém via uma ambulância do projeto passando e lembrava da própria mãe, do próprio pai, de alguém querido. E sentia uma esperança simples, limpa. Talvez ainda existam pessoas que transformam dor em serviço. No fim, a virada daquele dia não foi só sobre uma venda. Foi sobre uma lógica quebrada. A lógica de que a aparência define valor. A lógica de que o silêncio é fraqueza. A lógica de que dignidade pode ser negociada. Meses depois, os resultados estavam rodando pelas estradas, com sirenes, com pneus levantando poeira, com vida sendo carregada com mais chance de chegar. E agora eu te pergunto de um jeito simbólico. Você acredita que o bem sempre volta de forma multiplicada? Comenta aqui embaixo se você já viu isso acontecer. Ou se ainda está esperando a sua própria prova de que o karma, mesmo silencioso, nunca erra o endereço. Elias atravessa o salão com passos tranquilos, como quem encerra um ciclo sem precisar anunciar. A porta de vidro se abre com um som leve, quase respeitoso,
e o ar de fora entra trazendo uma sensação de fim bom, desses que não fazem barulho, mas ficam. Atrás dele, ninguém ri. O riso ficou preso em outro tempo, em outra versão daquela história que não se sustenta mais. Um aplauso começa tímido, constrangido, não por obrigação, mas por reconhecimento. Não cresce como espetáculo. Permanece contido, humano, sincero. É o tipo de aplauso que não pede resposta. Elias não olha para trás. Não por desprezo, mas por coerência. O que precisava ser visto, já foi visto. O que precisava ser corrigido foi corrigido. A justiça não exigiu gritos, nem humilhação de volta. Exigiu postura, exigiu tempo, exigiu verdade. E agora, com a calma de quem cumpriu uma promessa, ele segue. Não carrega troféus, carrega paz. Do lado de fora, o sol reflete nos vidros da concessionária e devolve uma imagem limpa, sem distorção. Dentro, ficam os aprendizados. Fica o silêncio que ensina. Ficam as pessoas que entenderam, talvez pela primeira vez, que dignidade não se negocia e respeito não se escolhe por aparência. Fica a memória de um erro que virou lição, não para ser repetida, mas para ser lembrada quando a tentação de julgar voltar. Elias entra no carro com um gesto simples. Ajusta o banco, coloca o cinto, liga o motor. Não há pressa. Não há necessidade de provar nada a ninguém. O caminho à frente não é um palco, é estrada. E estrada se percorre com constância, não com aplausos. Enquanto o carro se afasta, o que fica não é ressentimento. É um tipo raro de esperança. A certeza de que o bem feito do jeito certo encontra lugar para florescer. A história se fecha ali, inteira. A humilhação encontrou correção. O erro encontrou consequência. A dor encontrou sentido. E a promessa feita em silêncio virou serviço. Não há vencedores e vencidos. Há humanidade recuperada. Há a sensação de que mesmo quando tudo parece pequeno e injusto, existe um jeito de atravessar sem se perder. Se essa história te tocou, deixa o seu like como sinal de que você também acredita em justiça que transforma. Conta nos comentários o que você sentiu ao acompanhar esse caminho até o fim. Compartilha essa história com alguém que precisa lembrar que dignidade vale mais do que qualquer resposta atravessada. E se inscreve no canal para continuar acompanhando outras histórias de justiça e destino. Histórias que não gritam, mas ficam.